Yamcha foi o primeiro inimigo de Goku, futuro aliado dos Guerreiros Z, e um dos humanos mais fortes que já pisaram na Terra. Dentro da obra, a força dele é tratada como piada, mas quando você coloca os números na mesa, a verdade fica absurda demais para ignorar. Vamos começar pelo começo, pelo Dragon Ball Z, quando todo mundo ainda achava que sabia o tamanho do que estava vendo. Depois de apenas um ano de treino sob a orientação de Kami-sama, Yamcha foi capaz de dominar completamente um Saibaman. Não empatar, dominar. E antes que você subestime isso, lembra quem os Saibamen são. De acordo com os databooks oficiais da franquia, eles são mais fortes que Raditz. O mesmo Raditz que chegou na Terra e nocauteou Goku e Piccolo ao mesmo tempo, sem esforço. E Piccolo nesse ponto não era qualquer coisa. Era o guerreiro capaz de destruir a Lua com um único disparo, e as ondas de choque desse ataque eram sentidas de volta na Terra. Isso, tecnicamente, é um ataque de nível planetário baixo, o que significa que Yamcha, com um ano de treino, já era capaz de enfrentar uma criatura mais forte que alguém que pode destruir um planeta pequeno com uma única técnica. Mas isso é só o começo. O que vem depois é onde os números começam a sair do controle. Depois de morrer e treinar no planeta do Sr. Kaiô, o poder de Yamcha entra em outro patamar. No anime, ele passa a enfrentar membros das forças especiais Ginyu com facilidade. E a força Ginyu, no arco de Namek, era considerada superior a Vegeta. O mesmo Vegeta que, no arco dos Saiyajins, tinha poder suficiente para varrer a Terra inteira com o Galikigan. E desde aquele momento, Vegeta ficou múltiplas vezes mais forte. Então se Yamcha está enfrentando guerreiros mais fortes do que isso com facilidade, a gente está falando de alguém capaz de destruir múltiplos planetas sem o menor esforço. E olha, isso ainda não é o mais absurdo. O que vem no arco de Cell vai fazer esses números parecerem pequenos. No arco de Cell, o Scaling começa a ficar insano de verdade. Na forma final, Frieza destruiu o planeta Namek usando metade da força, cansado, sem nem se esforçar direito. E a luz daquela explosão foi visível fora da galáxia, provando que esses níveis de energia já estavam em outro registro completamente diferente de tudo que veio antes. Depois entra o Cell. Ele cria os Cells Juniors, e cada um deles é forte o suficiente para lutar contra Super Saiyajins mais poderosos que o Goku do arco de Namek. O mesmo Goku que superava o poder total de Frieza, aquele Frieza que acabou de realizar todos esses feitos. Agora multiplica isso pelos Cell Juniors. Yamcha não escala diretamente até eles, mas o fato de ele ter conseguido sobreviver tempo suficiente, sem ser vaporizado na hora, já diz muito sobre o quão longe ele chegou desde o início do Z. Cada passo que ele deu desde aquele primeiro confronto com os Saibamens representou um salto absurdo, e os números provam isso. E o pior vem agora. No arco de Buu, Yamcha e Kuririn estão mortos e vivendo no além. E é lá, entre os guerreiros de toda a história do universo, que o Yamcha faz algo que quase ninguém fala sobre. Ele enfrenta dois oponentes ao mesmo tempo, sozinho e se mantém no combate. 2 contra 1. E um desses oponentes não era qualquer guerreiro do além. Era alguém que teve um confronto sólido e equilibrado contra Pai Kuhan. Para você entender o tamanho disso, Pai Kuhan e Goku viajaram até o inferno, que no cânon é descrito como infinito em tamanho. Lá, Pai Kuhan solou o céu perfeito com um único golpe, o céu que foi declarado com força infinita e sem fundo. E ainda derrotou o Rei Cold e Frieza com um único soco. Então pega esse raciocínio e carrega até o fim. Yamcha trocando golpes com alguém que consegue igualar Pai Kuhan coloca ele em escala galáctica. Não é hype, é o que o scaling da própria obra permite concluir. E isso ainda não é o pico. No Super, Yamcha faz algo que nem o próprio Goku conseguiu. No Super, durante o lendário jogo de beisebol entre os universos 6 e 7, o caos se instala quando Bills e Champa começam a trocar golpes. O universo inteiro prende a respiração. Goku, o homem que já enfrentou deuses, que em sua forma base tem poder suficiente para destruir o universo inteiro, correu. Todo mundo correu. Todo mundo, menos Yamcha. No fim da confusão entre os dois deuses da destruição, Yamcha não só sobreviveu, como ainda venceu o jogo de beisebol, ao mesmo tempo. Enquanto o resto do elenco fugia em pânico de algo que fez Goku se encolher, Yamcha estava lá, no campo, marcando ponto. E no arco da Patrulha Galáctica, ele ainda aparece e mostra serviço, porque é isso que Yamcha faz. Então, no fim das contas, o scaling completo de Yamcha vai de multissistema solar até galáctico, com velocidade massivamente acima da luz. Pode rir, no fim das contas, a força real de Yamcha deixa uma mensagem bem clara. A franquia nunca parou para calcular o que estava construindo em torno dos personagens secundários. Mas isso nunca impediu esses personagens de acumular um scaling absolutamente ridículo ao longo de décadas. Alguns destruíram planetas, outros apagaram sistemas solares, e alguns simplesmente sobreviveram a uma briga entre dois deuses da destruição numa tarde de jogo de beisebol, sem explicação nenhuma. Agora eu quero saber de você, qual desses momentos mais te surpreendeu ou te deixou com raiva? Afinal, Dragon Ball sempre foi absurdo. A gente aqui escolheu não enxergar. E pra fechar, você acha que Yamcha merecia ter continuado relevante no Super, ou o destino dele como personagem de segundo plano já estava selado desde o Z? E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.